Graças e paz, queridos irmãos. A criançada aí está lembrando o que a gente de vez em quando faz aí na escola dominical, né? Aquela revisãozinha desde o Gênesis, sendo que a gente ainda tem uma colher de chá, né? Como a gente está vendo até os poéticos, a gente está parando ali. Bom, principalmente numa época em que a tecnologia chega para ficar, e se você deixar, a Bíblia eletrônica do teu smartphone vai fazer você esquecer a ordem dos livros. O dia que faltar bateria, não tiver como carregar, tiver apenas a Bíblia de papel, você vai ter que recorrer ao índice, né? Então, nenhum problema em recorrer ao índice, que ele está lá para isso. Mas muito bom quando nós temos, né, um domínio, né, no manejo da palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, gostaria que abríssemos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós temos falado muito na situação em que a nossa nação se encontra, né? Temos orado por isso, temos lamentado, né, constatar várias circunstâncias em que municípios, estados, a própria federação se encontra, né? E nós temos constatado que isso se deve a procedimentos nada éticos, né, de governantes. E quando nós vamos descendo o nível hierárquico, nós vamos vendo que não muda tanto. Repito aqui a lembrança que o pastor fez do exemplo que a irmã deu de manhã, da corrupção de R$1, né? Aquela corrupção de R$1 pode custar um reboque, porque você sem um bilhete lá, né? Deixa eu só relembrar aqui, para quem não estava de manhã, é um guardador, né, é Vaga Certa o nome daquilo, né? Do Vaga Certa, oferecendo a vaga por R$1 sem o bilhete, né? Só que se a prefeitura chegar ali, um guarda e um reboque, e você estiver sem o bilhete, o seu carro não vai ficar mais ali. Então nós vemos que a corrupção está muito perto de nós, mas perto demais. Talvez você lembre do meio dos seus amigos, dos seus colegas, pessoas que têm um comportamento que não seja um comportamento o qual você possa dizer que seja ético, né, moralmente correto. Talvez no seu ambiente de trabalho, você talvez conheça pessoas que também tenham um comportamento que não seja lá daquele profissional. Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu estava conversando com um amigo que tem uma pequena empresa em São Paulo, e ele falou: Alex, eu tive que demitir alguns rapazes por questão ética, moral, porque as escolas estão formando técnicos, mas não estão formando cidadãos. Então eu, como patrão, tive problemas nessa área, ética, moral, de essas pessoas não estarem prontas para trabalhar honestamente comigo. Eu mesmo, irmãos, no início da minha carreira, que comecei na parte de manutenção de informática, eu levei uma bronca muito forte, né, de um ex-patrão meu, onde nós consertamos um equipamento na frente do cliente. Era uma impressora daquelas que... né, matricial, exatamente. O pastor já usou até o termo técnico aqui. E o rapaz chegou lá fora, mas eu levei uma bronca. Eu tinha que levar para fazer orçamento, porque ele gostava de encarecer. Eu falei para ele: rapaz, você não está querendo fechar contrato de manutenção? Se ele vê o seu trabalho dessa forma, ele vai fechar um contrato periódico com você. Mas enfim, o que eu quero reforçar com isso tudo é que vemos muito perto de nós a corrupção que nós achamos que está morando em Brasília. E percebemos que talvez isso não seja apenas um problema do século XXI, não seja talvez um problema apenas do governo Temer, do governo Dilma, do governo Lula, mas quando vamos mais e mais atrás na história, vimos que isso é um problema muito comum aos governos. Eu lembro de ter lido uma dessas coleções que eles
vendiam, hoje eu não vejo mais, você fazia tantos selos e pegava um livro de história, né? Então tinha um jornal de alta circulação, onde meu avô era assinante, então ele obteve um exemplar de História do Brasil. Meus irmãos, quando eu comecei a ler aquilo ali, não que eu não conhecesse, né, mas quando a gente relê, a gente vê uma certa ênfase em certos trechos da história. Então, quando você vê desde o tempo do Império a dificuldade de você colocar um governante após o outro, dar continuidade naquilo que foi iniciado, coisas bem comuns a vários momentos da história, né? É que hoje, né, até porque estamos dentro de um determinado contexto, nós tendemos a dar nomes a partidos, a governantes, mas a corrupção ela está muito mais perto de nós do que nós pensamos. Ela está batendo a nossa porta, procurando um momento oportuno para entrar. O que nós vemos com isso tudo é uma grande falta de sabedoria, ao mesmo tempo que há uma grande quantidade de conhecimento. Que contraste, né? Que paradoxo. Não considero exatamente um paradoxo, mas vamos chamar assim. Tanto conhecimento, tanto avanço, tanta tecnologia e tanta falta de sabedoria ao mesmo tempo. Então nós vemos que podemos ter na mão uma enciclopédia eletrônica, podemos ter uma excelente biblioteca em nossas faculdades ou em nossa casa, e com tudo isso ainda estarmos sujeitos à falta de sabedoria, que é exatamente o quê? Saber colocar esse conhecimento a favor do homem, a favor da humanidade, a favor de uma vida melhor. Se temos tanto conhecimento assim, se temos tanto avanço assim, por que será que as condições éticas, morais e espirituais da humanidade não melhoram? Tem alguma coisa errada aí. Tanto conhecimento e tão pouca sabedoria. Hoje pela manhã nós estávamos falando um pouco sobre os livros sapienciais, né, os livros da Bíblia que contêm, não que sejam apenas eles que contêm sabedoria, mas são livros classificados, né, para melhor entendermos as subdivisões dentro da Bíblia. São livros classificados como livros sapienciais, livros de sabedoria. E nós vemos várias prescrições ali que são altamente aplicáveis aos dias de hoje. Muitos autores, o que eu vou dizer não é novidade, muitos autores eles não titubeiam, eles não vacilam em dizer: se os ensinamentos bíblicos, dentro do que uma nação deve seguir, fossem aplicados integralmente a qualquer país, a qualquer nação, esta nação seria uma nação bem governada, uma nação bem-aventurada, onde a gente tem que concordar com a palavra do Senhor que diz que bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Então, fazendo um pequeno retrospecto aqui do que nós falamos pela manhã, é muito interessante nós observarmos que já no Pentateuco, nos livros da lei, os 5 primeiros livros, nós temos a chamada Torá, onde grande parte da orientação, né, que ainda temos os escritos, os profetas, mas na Torá, a grande parte da orientação, e para ser, né, contemporâneo, vou dizer, naquele momento em que foi escrito, estava toda a orientação para que se fosse constituída uma nação, a nação de Israel. Para que eles pudessem entrar em uma terra, para que eles pudessem ser chamados de povo, de nação, para que eles pudessem ter leis para obedecer, leis no que dizem respeito ao alimento, leis no que dizem respeito à convivência, leis no que dizem respeito à religião, leis, uma identidade de um povo,
leis a serem seguidas. E os críticos do Antigo Testamento, quando eu digo críticos do Antigo Testamento, eu não estou dizendo de estudiosos do hebraico, da literatura hebraica, que fazem a análise, porque criticar é analisar. Eu estou me referindo àqueles que se opõem, né, à palavra de Deus como um todo, e muitas vezes apontam o Antigo Testamento como algo ultrapassado. Então esse tipo de críticos do Antigo Testamento muitas vezes olham para o Antigo Testamento e falam: porque pena de morte, mas se Deus é bom, por que tem isso, por que tem aquilo? É bem verdade que, se entrarmos nesse assunto, pena de morte, ele é um assunto que vai se estender e não vai caber aqui na nossa hora de culto, e não é também o nosso foco, né? Mas ao mesmo tempo que nós criticamos um sistema, nós não temos também muitas alternativas a oferecer, no sentido de que uma nação possa ser bem-aventurada, possa ser uma nação feliz. Talvez alguém pudesse me interromper nesse momento falando: Alex, você está então aí defendendo a pena de morte? Não é esse o foco, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer o seguinte: por um momento nós rejeitamos aquilo que Deus apresenta como modelo de governo, mas não temos nada melhor a oferecer enquanto sistema de governo. O exemplo que nós já falamos aqui, né, durante alguns momentos no púlpito ou até na escola dominical, é a instauração da monarquia, que não era assim, era uma teocracia. E o povo de Deus começou a ter alguns problemas com os reis, onde os próprios provérbios, né, vão falar que se o coração do rei for mal, o povo vai mal. Então olharam para o vizinho: o vizinho tem um rei, nós queremos um rei, e alguns problemas aconteceram, problemas sérios sobre isso. Mas eu quero dizer que, ainda que fosse instaurada a monarquia, se o rei observasse o que foi estabelecido na palavra do Senhor, na Torá, para o que deveria ser um comportamento de um rei, nem com a monarquia ia ter problema. Mas o que é que os reis fizeram? Multiplicaram para si riquezas, multiplicaram para si mulheres, abusaram do poder, coisas que foram contraindicadas na própria Torá. É incrível, né? A gente pensa que a monarquia está lá na frente, mas a Torá já apontava: quando vocês tiverem um rei, tem que ser assim, assim e assim. É só nós lermos no livro de Deuteronômio. Então nós olhamos que não é de hoje que as pessoas têm o conhecimento. Não é de hoje que as pessoas têm na sua mão os procedimentos a serem seguidos. Não é de hoje que as pessoas têm em suas mãos a maneira de lidar com as diversas circunstâncias da vida, mas desprezam toda essa orientação e criam os seus próprios caminhos. Então, quando nós olhamos para aqueles livros que nós começamos a ver, por exemplo, Provérbios, que nós falamos hoje, vemos uma grande sabedoria. Nós vemos dicas práticas, né, do viver diário, onde nós, em obedecendo ao que ali está escrito, certamente veremos bons resultados, a palavra de Deus se cumprindo em nossas vidas. É verdade que, em alguns momentos nos livros sapienciais, os livros de sabedoria vão nos levar a meditações, como nós, mais uma vez me referindo aqui à escola bíblica, né? É uma bênção você estar aqui pela manhã para nós debatermos, participarmos, né? Falarmos sobre a palavra de Deus. Quando nós, por exemplo, apontamos para o livro de Jó, há aparentemente um dilema. Uma pessoa que você vai dizer assim: tá, tudo bem, aquele homem ali é como se ele fosse o homem que obedeceu aqueles provérbios que estão ali no livro de Provérbios. Era um homem reto, justo, temente a Deus, e passou o que passou. E teve problemas sérios em sua vida. Então já é um livro da sabedoria que vai te levar para uma meditação mais profunda e vai te mostrar que nem sempre, né, a aparente sabedoria vai apontar
na direção certa. O que eu chamo de aparente sabedoria é aquilo que os amigos de Jó fizeram quando ele estava com um problema em sua vida, do qual ele não era culpado em nada. Ele começou a ser acusado, porque em algum momento, se alguém estivesse passando por tanto problema como ele passou, a conclusão era que essa pessoa tinha algum pecado, que essa pessoa tinha algum problema em sua vida e estava pagando por isso. Jó teve que ouvir esse tipo de coisa. E na verdade o livro de Jó vem nos mostrar que, se você não tem a humildade para entender os propósitos de Deus na tua vida, não há sabedoria que resolva, não há conselho, não há provérbio. Porque se você acredita que você terá todo o conhecimento de todas as coisas em algum momento da sua vida, eu quero dizer a você que você está incorrendo numa soberba terrível. Quem é que tem todo o conhecimento de tudo e tem resposta para todas as coisas? Eu não posso requerer para mim um atributo da divindade. Eu não posso requerer para mim uma onisciência. Haverá momentos, sim, em que o Alex vai fazer uma autoanálise, vai ler a palavra de Deus, vai olhar à sua volta, e algumas coisas ele não vai compreender. E aí é hora de você compreender, sim, que há algo que pertence a Deus, e não pertence a nenhum de nós, que se chama sabedoria, que se chama soberania, que se chama governo. E se nós cremos nessa soberania, nesse governo, nessa sabedoria, nós passamos então a ter a humildade de entender que mesmo quando nós não estamos conseguindo explicar, o Senhor está no controle de todas as coisas. Mas como chegar a esse ponto? Quando nós olhamos para os provérbios, e nós já vamos ler Colossenses capítulo 2, nós vemos que uma das prescrições, que está também em outros livros de sabedoria, é que o temor do Senhor é que vai ser o princípio do saber e da sabedoria. É muito interessante você ler todo o Eclesiastes, todo aquele questionamento, onde o homem, o justo, o injusto, ele vai parar, ele vai analisar isso tudo, e ele vai dizer: sabedoria mesmo é temer ao Senhor, sabedoria mesmo é respeitar os seus mandamentos, sabedoria mesmo é se submeter ao verdadeiro Deus e à sua soberania. Então Paulo vai dizer aos Colossenses algumas coisas interessantes. Quando nós saímos de um contexto de sabedoria do Antigo Testamento e começamos a ler Paulo falando sobre o próprio Cristo, nós compreendemos perfeitamente o que é a sabedoria encarnada, o que é a sabedoria em pessoa. Eu quero dizer que no Antigo Testamento há a ferramenta utilizada, que é a personificação, onde a sabedoria muitas vezes ela é representada, por exemplo, no livro de Provérbios, chamando as pessoas para si, personificando, dando um tom de pessoalidade, como se fosse uma pessoa chamando para si. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento e lemos as palavras de Paulo, nós vemos que verdadeiramente a sabedoria tomou a forma de uma pessoa. E eu gostaria de ler Colossenses capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o 14, onde diz assim: gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, e em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu vou ler de novo esse versículo 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes,
Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal qual como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com uma sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por meio de mãos, mas no desposamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. Eu li também o 15, Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra santa. Paulo, aqui ao final desse trecho que nós lemos, vai falar contra um legalismo. Um legalismo onde algumas pessoas estabeleceram o que é que deve ser feito para que ele seja aceito espiritualmente, sejam bem-aventurados, sejam salvos, seja parte de uma comunidade religiosa. E Paulo vai apontar que, em alguns momentos, esse legalismo ele foi negativo, porque esse legalismo ele se traduziu exatamente no conhecimento da Torá e na falta da sabedoria em aplicar esse mesmo conhecimento. A posse da lei nas mãos de alguns homens e a falta de sabedoria em aplicar essa lei à própria comunidade dos homens. É só nós olharmos os evangelhos, irmãos. Quando nós vemos os embates que Jesus Cristo teve com fariseus e escribas, foi exatamente o quê? Falta de interpretação correta, falta de sabedoria, falta de aplicação correta da palavra de Deus na vida das pessoas. Não, mas nós temos a Torá, nós oramos, nós isso, nós aquilo. E por que será que Jesus teve que corrigir tantas vezes aqueles líderes religiosos que tinham a Torá nas mãos? A falta da verdadeira sabedoria, ela pode sim adentrar a religião. Ela pode sim se transformar em algo pernicioso na mão de pessoas que detêm grande conhecimento, mas não entenderam para que serve aquele conhecimento. Então Paulo estava citando questões como a circuncisão, como o batismo, como o perdão dos pecados, e mostrando que essas coisas já estavam se cumprindo em Cristo. Ele não estava apoiando um comportamento judaizante, onde queriam voltar à antiga lei, queriam voltar ao sacrifício de um cordeiro novamente, quando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo já havia sido sacrificado para perdão de todo aquele que crê. E então Paulo, ele começa falando neste capítulo: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Então Paulo, alcançando pessoas até que não o conheceram através das suas cartas, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente com amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento,
para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. O primeiro momento em que nós lemos isso daqui, nós entendemos que existe um mistério de Deus. Paulo fala de um mistério de Deus. E hoje, muitas vezes, você ouve alguém falar, mistério, irmão, mistério, é mistério. Mas fala isso o quê? Se referindo a algo que você não compreendeu. Vamos ser sinceros. Mistério no igrejês, muitas vezes, aí, irmão, mistério. É alguma coisa que você não sabe nem direito o que é. Porque a palavra mistério, ela se refere um pouco a isso mesmo. Mas se você olhar para a Bíblia, cuidado, o mistério foi revelado, o mistério já foi exposto, o mistério já foi explicado, e aqui tem nome. E ele vai dizer o que aqui? O mistério de Deus, vírgula, Cristo. O que estava nos profetas, o que estava nos escritos, aquilo que Jesus, quando andava com os discípulos, ele falou, olha, estava escrito assim, assim, assim. Aquilo que Jesus, ele falou quando estava indo ser crucificado, olha, convém que o Filho do Homem padeça assim, 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 assim. Ressuscite ao terceiro dia. O que era mistério, o que era revelação profética, o que ainda não estava cumprido para se apontar e dizer, olha, foi aquilo ali que o profeta quis dizer. O que ainda não havia sido materializado, esse mistério já foi cumprido em Cristo, já foi materializado. Nós podemos apontar para a cruz de Cristo e dizer, está ali o motivo da pregação dos profetas do Antigo Testamento. O mistério já foi revelado. Cuidado com esse negócio de mistério que você ainda não conhece, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar semelhantes a alguns gnósticos, alguns que estão ainda buscando conhecimento para se aperfeiçoar, para ter uma nova revelação. E, aliás, Paulo estava combatendo algumas coisas desse tipo também. Conhecimento, quando não é bem utilizado, ele não é transformado em sabedoria. Então é por isso que ele vai dizer, toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. E aí ele vai falar algo maravilhoso no versículo 3, que nós estamos falando aqui nesta noite, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu posso dizer, quando eu conheço a palavra de Deus, eu posso dizer, quando eu conheço o Cristo apresentado na palavra de Deus, outro cuidado que nós temos que tomar. Quantos Cristos existem por aí? Vários. O próprio mestre falou. Vamos falar, ó, tem um Cristo ali, tem um Cristo acolá. Mas quando eu conheço a palavra, quando eu conheço o Cristo a qual foi apresentado a mim pela palavra do Senhor, eu posso dizer que eu estou forte na convicção do entendimento, eu compreendo plenamente o mistério de Deus Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho, sim, acesso aos tesouros da sabedoria e do conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer isso, porque há pessoas que, para autoproclamar um status próprio de maior santidade, de maior poder espiritual, ou de maior sei lá o que, domínio sobre os outros, ele vai dizer que ele tem uma revelação maior que a sua, ele vai dizer que ele tem um poder maior do que você, ele vai dizer que tem uma consagração maior do que a sua. Mas eu quero dizer que se você está em Cristo, você está em contato com os tesouros da sabedoria e do conhecimento, louvado seja o nome do Senhor. Então esta sabedoria de Deus, que foi o único Filho mandado a nós para uma cruz morrer em nosso lugar, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A sabedoria de Deus, ela não é uma filosofia vã, ela em primeiro lugar, ela desafia a sabedoria do homem, porque Paulo vai usar uma figura e vai dizer que a loucura de Deus, Paulo não está dizendo que Deus é louco, lá no 1 Coríntios,
Mas ele vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ele está dizendo isso para que eu e você entendamos que nós somos um grãozinho de areia perto do que é a sabedoria de Deus. Por isso que para muitos a pregação do Evangelho é uma loucura. Por isso que muitos vão olhar para a cruz de Cristo e vão dizer: é um derrotado, foi crucificado, sangrou até a morte, e vão até duvidar da sua ressurreição. Mas quando você conhece o Cristo pregado na cruz, morto, ressurreto ao terceiro dia, para te dar a salvação, você está em contato direto com os tesouros da sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Então a sabedoria de Deus, ela está na pessoa de Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos. E ele continua dizendo: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Ou seja, não era nenhuma projeção espiritual, não. Paulo está dizendo que o pensamento dele está com aqueles irmãos. Porque há pessoas que pegam textos simples assim e dificultam a coisa. Quando nós pegamos, por exemplo, Jesus falando para Nicodemos que é necessário nascer de novo, Jesus explica o que é nascer de novo. Só que as pessoas tiram a explicação do nascer de novo e dão a explicação delas para o que é nascer de novo. E aí surge, por exemplo, questões do tipo da reencarnação. E não é o que Jesus está dizendo. Se alguém que pelas redes sociais crê na reencarnação e já ouviu dizer que Jesus disse que é necessário nascer de novo, é prova de reencarnação, vá ler o capítulo completo de João, capítulo de número 3. E então, irmãos, quando Paulo está falando que está com eles na intenção, na sua mente, em espírito, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo, ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então você não somente vai estar em contato com o tesouro da sabedoria, que é Cristo, mas o que Paulo vai dizer em um segundo momento, é que se você realmente tem contato com a sabedoria que provém do alto, com a sabedoria de Deus, que se chama Cristo, você vai colocar na prática da sua vida essa sabedoria, porque de outra forma, meu irmão, minha irmã, isso não vai ser chamado de sabedoria. Nós estamos vendo aqui, já falamos na introdução, que muito conhecimento, sem a boa prática desse conhecimento, para um bom fim proveitoso, não é sabedoria. Então, se eu bato no peito e falo, eu tenho Cristo, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e não tenho as evidências em minha vida, e não tenho o fruto do Espírito Santo em minha vida, eu tenho que parar e meditar um pouco mais sobre que tipo de sabedoria eu estou querendo viver. E ele está dizendo, como recebestes Cristo Jesus? Em outras palavras, vocês têm a sabedoria, então agora ele vai dizer, assim andai nele radicados, enraizados, e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Louvado seja o nome do Senhor. Então não somente você tem a sabedoria de Deus que está em Cristo, mas como eu e você somos também chamados a andar. O que é andar em Cristo? O que é estar com as raízes em Cristo? O que é ser edificado e confirmado na fé? É colocar em prática o conhecimento desse tesouro de sabedoria que está em nós. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai dizer, a partir do versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Então Paulo está dizendo, Cristo é aquele que se fez homem
Cristo é o Deus encarnado. Nele habita toda a plenitude da divindade. Não tem um pouquinho de Deus em Cristo. Cristo é um semideus. Vamos aí para a literatura grega daqui a pouco. Não, não é bem isso. Não, ele não tinha bem um corpo. Não, ele parecia que era. Paulo está falando, Cristo, o Deus encarnado, morto, ressurreto ao terceiro dia. Assim também devemos também seguir o exemplo de Cristo. Quando ele fala do batismo, ele vai fazer a referência ao poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E é claro que aí entraríamos em várias e várias contestações que Paulo fez contra heresias. Mas basicamente, Paulo fala para nós a respeito da sabedoria de Deus. Ele vai falar que a sabedoria de Deus está em Cristo Jesus. Ele vai falar que a sabedoria de Deus é um mistério que já foi revelado. E ele vai falar que a sabedoria de Deus, que está em Cristo Jesus e que já foi revelada, tem que surgir em nossas vidas como algo prático. E o nome disso é testemunho vivo da igreja do Senhor. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, nós estamos no mês de comemoração de 500 anos da Reforma Protestante. Nós estamos no mês de comemoração de 56 anos da nossa igreja presbiteriana de Marechal Hermes, que chamamos carinhosamente de IPMH. Não seria possível 500 anos de reforma se a sabedoria de Deus em Cristo não estivesse presente na vida daqueles homens. Não seria possível 56 anos de IPMH, isso sem falar no tempo que antecedeu a formação, a organização enquanto igreja. Não seria possível 56 anos ou mais se não estivesse presente a sabedoria de Deus que está em Cristo na vida de cada irmão que botou cada tijolo nesse alicerce aqui. Não seria possível a minha vida e a tua vida estar de pé diante de Deus se não estivéssemos firmados nesse alicerce que é a sabedoria de Deus que está em Cristo nosso Senhor. E cabe a nós, como vimos na tela hoje, lamentarmos diante de Deus. Eu não estou falando em murmurar. Não seja num quadro tão terrível, num quadro tão problemático. E nós olhamos, evidentemente, que essas pessoas se esqueceram dos princípios da sabedoria que está em Cristo. E aí alguém vai dizer, lá vem o fanático religioso falando. Mas eu vou fazer a pergunta que o jornalista, não me lembro se foi o Boechat que falou. Todo mundo é inocente, ninguém alega culpa, todo mundo é solto pelo juiz, ninguém aponta nada para ninguém. Só resta saber em que país que eu estou vivendo, porque não é o país que as pessoas estão falando. Nós estamos vivendo em um país de pessoas que se afastam moral, ética e espiritualmente da palavra de Deus. E é uma palavra que vale para todo homem, pois, no final das contas, conforme a própria palavra nos afirma, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tem para onde correr. Os tesouros da sabedoria que estão em Cristo. Isso é o que tem mantido a igreja protestante de pé. Eu vou falar da igreja. Não necessariamente protestante, porque podemos fazer uma referência a uma data. E antes dessa data, muitos crentes fiéis morreram, deram o seu sangue para que essa reforma viesse a cabo. Então que a igreja fiel do Senhor continue. Eu disse igreja fiel, porque às vezes alguns críticos, parece que quando falam da igreja, parece que nada presta. Temos que ter cuidado com o peso da nossa língua. Nada acontece, ninguém faz nada, ninguém ora. Calma, vamos com calma nessa hora. Não podemos esquecer do que aconteceu com Elias.
Elias pensou que estava sozinho, quase entrando em depressão, segundo alguns comentaristas. E nós vamos ler nas Sagradas Escrituras que Deus confortou o seu coração falando: rapaz, você não está sozinho. Há 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal, o falso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lembrar que há algo sendo feito, sim. Poderia ser feito mais? Aí eu aceito conversar que poderia ser feito mais. Podemos fazer mais? Vamos botar na mesa e vamos conversar. Mas muito tem sido feito e temos que continuar a fazer. Que essa sabedoria que está em Cristo, que essa sabedoria que está em Cristo e já foi revelada na palavra, que essa sabedoria que está em Cristo foi revelada na palavra e deve ser colocada em prática para que nós andemos com Cristo, seja vista a cada dia em nosso dia a dia. E eu posso afirmar que eu tenho visto isso na vida de muitos irmãos. Eu posso afirmar que eu tenho visto isso na vida de muitas igrejas. E o nosso papel é orar, o nosso papel é clamar, o nosso papel é trabalhar, o nosso papel é testemunhar com nossas próprias vidas, que são pregações vivas diante das pessoas, que Cristo é o Senhor. Ele é a verdadeira sabedoria, e na sua palavra está a direção para toda a nação, para toda a família, para todo indivíduo, e que nós possamos ter esta convicção, como Paulo fala. Eu acho muito interessante, né, os termos que ele usa: forte convicção do entendimento. Que essa forte convicção do entendimento que Paulo desejou dos Colossenses esteja hoje em nossos corações, porque a carta que era aos Colossenses chegou hoje à Igreja Presbiteriana de Marechal Hermes e está sendo lida e está sendo requerida, não somente desta igreja, mas de todo aquele que for alcançado através da multimídia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu convido a igreja a fazermos uma oração nesse instante. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, te damos graças pela tua palavra, Senhor. Senhor, que a tua palavra a cada dia venha iluminar nosso entendimento. Nossa convicção esteja cada vez mais fortemente firmada em ti. Que toda contradição que venha através dos séculos, que todo levante, toda oposição, sejam 1000 ou 1 milhão, não sejam capazes de nos mover da fé em Cristo Jesus, em quem reside os tesouros de toda a sabedoria. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos também transmitir essa convicção a muitos. Teu Espírito Santo convença as pessoas de que a verdadeira sabedoria não está apenas em saber responder com alguns provérbios populares, algumas perguntas, não apenas dando uma de inteligente, querendo entrar até em assuntos que nem sequer sabemos o que está sendo falado, mas que tenhamos a humildade de entender que não sabemos tudo, mas sabemos o que precisamos. Que não temos todo o conhecimento, porque a onisciência pertence somente a ti, mas temos o conhecimento de que Cristo é o Senhor e Salvador, que foi buscar nosso lugar, que voltará para buscar uma igreja que o aguarda. Alcança, Senhor, as vidas com essa sabedoria que é do alto, porque passarão os céus, passarão a terra, passará o Rio de Janeiro, passará o Brasil, passarão os Estados Unidos, passará o Irã, passará a Coreia, passará o planeta Terra, tudo se desfará ardendo, e a tua palavra permanecerá para sempre, Senhor. Tenhamos essa convicção em nossos corações, Senhor. E além disso, que possamos transmitir essa convicção para nossos filhos. Dá essa convicção às nossas famílias. Dá essa convicção àqueles que rodeiam nossas famílias, os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, através do nosso testemunho, Senhor. Que naquele momento em que, às vezes, não é estratégico nem abrir uma Bíblia, mas que as pessoas possam olhar para nós e ver que há algo diferente, e que elas possam ver o brilho de Cristo na vida da tua igreja sobre a face da terra. Faz assim, Senhor, que
Que todos aqueles que assumirem os púlpitos possam pensar verdadeiramente naquilo que estão falando, não em falsa sabedoria, não em vãs sutilezas, mas com o temor do Senhor, que é o princípio de toda a sabedoria, sabendo que há peso em cada palavra proclamada dos púlpitos, porque a tua igreja está aqui para isso. Que haja temor, que haja desejo de viver essa sabedoria, porque a sabedoria que não é vivida é apenas um conhecimento morto. Faz assim em nossas vidas, Senhor. Faz assim em nossa nação. Faz assim em nossas igrejas, em nossas famílias. Faz assim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome deste que há de voltar para resgatar a tua igreja. Em nome deste nós oramos e te louvamos. Amém.